Amados em Cristo, hoje vamos refletir sobre o compromisso com as Sagradas Escrituras. E diz Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículos 16 a 21, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e esta estrela d'alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que palavras, amados! E ao longo da história da humanidade, é comum encontrarmos pessoas querendo fazer uma série de coisas em nome de Deus, mas sem nenhum compromisso com as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Com isso surgem inúmeras heresias, homens e mulheres sem compaixão, discursos vazios, pregações falsas e tantas outras coisas e situações que levam ao erro e a um princípio falso de religiosidade, movidas por relacionamentos sem compromisso com o Senhor Deus e o próprio Senhor Jesus e com a sua santa palavra. Isso tudo faz com que muitas vezes o cristianismo seja questionado. No século passado, Lenin formulou este questionamento do Evangelho dizendo: religião é o ópio do povo. Nos tempos modernos, o senhorio de Jesus Cristo é questionado e ignorado. E ainda podemos observar em toda a história da Igreja o quanto o Evangelho de Jesus esteve na mira de quem o rejeitasse. Já no texto de Pedro de hoje, que ouvimos, reparamos o quanto os cristãos aos quais primeiramente foram dirigidas estas palavras se debatiam com a acusação de que o Evangelho é ideologia humana, mito engenhoso produzido pelo próprio homem. O apóstolo Pedro enfrenta tal tipo de acusação com uma argumentação dupla. A primeira encontramos nos versículos 16 a 18, onde ele aponta que o senhorio de Jesus Cristo é realidade testemunhada, e assim mostra que o testemunho ocular dos apóstolos o separa dos mitos e sonhos mirabolantes ao seu redor. Os pregadores apostólicos foram pessoas arrebatadas, foram levadas à fé pelo poder e pela vinda histórica de Cristo, grande em obras e poder, vivenciado por eles. Nem Pedro, nem Paulo se tornaram testemunhas cristãs por sua iniciativa própria. À margem do mar da Galileia, Pedro chega a dizer para Jesus: retira-te
de mim, porque sou pecador. Também o apóstolo Paulo, por si mesmo, jamais teria deixado de ser perseguidor da igreja, mas eles, bem como todos os demais apóstolos, foram conduzidos por Deus mesmo a testemunhar a majestade de Cristo. Sem esta revelação divina que lhes abriu os olhos, conforme Atos 9:18, tanto Pedro quanto Paulo teriam ficado onde estavam, um lavando as suas redes e outro fazendo carreira, brilhante, por sinal, como rabino farisaico. O testemunho ocular, e somente ele, é a base do anúncio do senhorio de Jesus Cristo. Isso significa, o Evangelho não se baseia na análise da situação e não é verificável por meio de nosso instrumentário de pesquisa histórica, como também é inexplicável por nossas teorias sociológicas e ou filosóficas. Por isso, Pedro não contrapõe ao questionamento do senhorio de Jesus argumentos intelectuais, mas apenas o testemunho ocular. Pedro aponta para a transfiguração de Jesus que ele presenciou com os outros dois discípulos, Tiago e João, como exemplo de revelação que eles ali vivenciaram, testemunharam. Assim, temos a base de toda a pregação cristã firmada no testemunho apostólico. No segundo momento, nos versículos 19 e 21 de nosso texto, Pedro aponta para o Antigo Testamento, em cuja palavra profética o testemunho apostólico se vê confirmado. E essa palavra profética confirma o testemunho apostólico, justamente por ela também não ser palavra oriunda do próprio ser humano, nem fruto do seu contexto social e histórico, mas por Deus mesmo ser sua raiz e origem. E por mais de 60 vezes o evangelista Mateus relaciona o evento de Jesus Cristo vir ao mundo e sua obra com o Antigo Testamento. Essa maneira de ver o Antigo Testamento como palavra que aponta para a revelação de Deus em Jesus é característico em todo o Novo Testamento. Pedro vê no Antigo Testamento uma lanterna que nos guia da escuridão para a luz do dia, isto é, para Jesus. Diante dos questionamentos do mundo, portanto, que nos cercam hoje, somos convidados a seguir a palavra apostólica e profética, porque somente ela nos dá testemunho da verdade salvadora. Somos oráculos divinos. É importante que mantenhamos compromisso com as Santas Escrituras. O salmista nos dá um exemplo contundente ao declarar o seu amor pela palavra de Deus, conforme Salmo 119, versículo 97. Esse amor é expresso por meio da meditação diária e contínua na Escritura Sagrada, algo que produz crescimento espiritual. E o comportamento de Jesus, quando tentado no deserto, é um maravilhoso exemplo de compromisso com Deus e sua palavra.
Jesus resistiu firmemente aos argumentos do diabo com uma afirmação poderosa: está escrito. Vamos agora cantar. Oráculos divinos, sois vivos em Deus, a luz que os crentes guia na rota para os céus. As santas escrituras, estrelas na amplidão, revelam Jesus Cristo e nele redenção. Oráculos divinos, bem claro nos mostrais a senda da esperança de glórias celestiais. Por vós assim levando-nos à fonte ao pé da cruz, alívio e paz achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos, enquanto o sol fugir, ó, possa o mundo inteiro de vossa luz fluir. Que todos, jovens, velhos e as gerações que vêm, no santo livro encontrem a paz de Cristo. Amém. E assim, então vivamos esse compromisso com a palavra de Deus, mediante a ação do próprio Espírito Santo em nós, que promove a fé em Cristo através da palavra de Deus. Amém.